Olá, boa noite. O tempo agora no Novo Um Canal é para a saúde e tenho na minha companhia pela primeira vez Dr. Dinis Carmo. Doutor, é com muito gosto que estou aqui nesta mesa consigo no Tempo de Saúde. Um programa hoje diferente. Até agora, nos 3 primeiros episódios, foi falado do túnel do Carpo e hoje nem eu que estou a apresentar este programa, sei o que é que vamos falar aqui. É uma surpresa. Boa noite. Olá Fátima, boa noite também aos telespectadores. Olha, eu realmente na semana passada tinha dito que íamos falar acerca dos exames complementares de diagnóstico. Mas como a vida é cheia de surpresa e nós estamos sempre a ser surpreendidos por factos novos dos quais não estamos à espera, aliás, acho que o tempo que estamos a viver hoje em dia é bem exemplificativo disso. Eu resolvi mudar o tema da nossa conversa e eu hoje, se me permite, queria falar de futebol. Pode ser? Dos festejos do Futebol Clube do Porto. Olha, eu queria falar de 3 coisas. Dos festejos do Futebol Clube do Porto, das declarações do presidente do Futebol Clube do Porto e também queria explicar às pessoas como é que os médicos, tal qual como os treinadores de futebol, também rapidamente podem passar de bestiais a bestas. Gostava de explicar esta situação. Por qual quer começar? Pela parte dos Olha, médicos? vamos começar pelos festejos. Não, vamos começar pelos festejos e eu, a propósito disso, que é o mais recente, eu ainda não disse nada e creio que a maior parte das pessoas já adivinhou aquilo que eu vou dizer e que é dizer que lamento imenso e acho que foi um espetáculo absolutamente deplorável aquilo que nós vimos. Quer dizer, pessoas em barrotes, portanto em massa, sem qualquer tipo de regras nem distanciamento social, muitos deles sem máscara, aos gritos, a cantar, ou seja, na prática, a espalhar perdigotos por metros de distância, o que são as condições ideais para a propagação do vírus. Ora, isto, acho que num país que até há bem pouco tempo teve submetido a medidas draconianas de isolamento, de confinamento, de encerramento de todo o tipo de estabelecimentos comerciais e não só, assistir a uma coisa dessas que põe em perigo, pode pôr em perigo, quer dizer, tudo aquilo que foi feito até agora, no sentido de conter a epidemia, acho que é absolutamente lamentável, até porque se tratava de um acontecimento absolutamente previsto. As autoridades sabiam o que se ia passar. Já tinham alertado, portanto, aliás. tinham, exatamente, e não fizeram absolutamente nada para impedir aquilo que se passou. O que eu acho que, mais uma vez, atesta, infelizmente, da falta de coragem e de capacidade de reação daquelas pessoas que, infelizmente, nos engovernam. Acha que esta foi uma prática do Futebol Clube do Porto, ou se tivesse sido outro clube qualquer, inclusive o Benfica ou o Sporting, aconteceria o mesmo? Sim, com certeza que sim. Aliás, nós até já tínhamos a experiência, porque embora eu também não seja propriamente um adepto de futebol, mas vejo televisão como qualquer pessoa, e ainda há bem pouco tempo vimos aquilo que se passou em Itália. Passou-se exatamente a mesma coisa quando foi o final do campeonato italiano, em que também se verificou realmente um ajuntamento de pessoas absolutamente inaceitável, ainda por cima num país, como nós sabemos, foi uma das principais vítimas do Covid. Acha que o governo, de certa forma, poderia atrasar ou então não voltar à Primeira Liga, os jogos, de forma a que acontecimentos desses não tivessem lugar aqui em Portugal? Olha, eu isso não se importa, exemplo, passava então às declarações A segunda do Liga presidente não do retomou Futebol os Clube do jogos. Porto. Sim, força. Porque, goste ou não se goste, uma coisa que tem de se reconhecer ao Sr. Jorge Nuno Pinto da Costa é que ele tem uma capacidade invulgar de fazer declarações particularmente irónicas e contundentes. Sim. E eu estou-me a lembrar daquilo que ele disse relativamente à assistência dos estádios de futebol, ao Bruno Nogueira e às touradas. Realmente não se compreende, eu como técnico de saúde e como profissional, não entendo de maneira nenhuma por que razão é que não é permitida a assistência nos estádios, uma vez que se trata de estabelecimentos ou de instituições, quer dizer, amplas, arejadas. Se nós temos um estádio de futebol que tem capacidade para levar 50 mil pessoas, se levasse 10 mil, estamos a falar de uma distância de 5 cadeiras entre cada 2 espectadores, isso com certeza que respeitava a distância de 2 metros que é aconselhada. Enquanto que num teatro
num teatro ou num cinema, é evidente que isso não é possível realizar. De maneira que eu acho que das duas uma, ou efetivamente os espetáculos desportivos eram pura e simplesmente proibidos, não pelo espetáculo em si, mas para evitar este tipo de manifestações que eram de esperar. Ou então acho que era fácil organizar de maneira aos jogos terem assistência com todas as condições exigidas pela situação que estamos a viver. Acha que, de certa forma, se fosse possível assistir aos jogos no estádio, depois as concentrações no exterior, como aconteceu na noite passada, não seriam tantas, a euforia por festejar não seria tanta, visto que os adeptos já tinham estado dentro do estádio? Olha, eu muito sinceramente não sei se estou habilitado a responder a essa pergunta por duas razões. Porque eu não costumo fazer futurologia e também não tenho por hábito falar daquilo que não sei. Eu penso que provavelmente as pessoas se iriam juntar à mesma, não é? Quer dizer, se tivessem ido ao estádio, com certeza que na mesma, se houvesse muitas pessoas que fossem impedidas de entrar, e com certeza que o seriam, pois viriam festejar cá fora, ou portanto, ou novamente na Avenida dos Aliados. Agora, o que eu acho é que as autoridades deviam ter tomado medidas no sentido de evitar que isto se passasse, porque eu, como digo, isto era um acontecimento absolutamente imprevisível, não foi nada que realmente tivesse caído das nuvens em que não tivesse já toda a gente à espera. Como profissional de saúde, suponho que seja frustrante ver isto. Realmente não é agradável. Eu, por acaso, não estou na frente de batalha, até porque também já faço parte do grupo de risco, mas que quando nós pensamos nos profissionais que todos os dias estão nos hospitais a arriscar a vida para tratar os outros, e depois se vê este tipo de comportamentos, é evidente que realmente não é muito estimulante. Muito bem, Dr. Dinis, e o último E o último, tema? pronto, o último era a questão dos médicos serem como os treinadores de futebol, rapidamente passarem de bestiais a bestas. E onde é que eu quero chegar com isto? É que, repare, antigamente, ou até há poucos anos atrás, os ortopedistas, e vou falar só da minha área em particular, eram ortopedistas gerais. Ou seja, o doente, quando vinha ao ortopedista, tinha uma dor qualquer no corpo e sabia que o ortopedista que lhe tratava a mão, o cotovelo, o ombro, Não havia nenhuma etc. especificidade. Não havia nenhuma especificidade. E de há uns anos esta parte, sobretudo em alguns hospitais particulares, com cerca de 35 anos de atraso em relação aos Estados Unidos, passou-se a seguir uma nova filosofia, que foi as pessoas serem ortopedistas por secções. Ou seja, o colega que faz joelho não faz ombro, o que faz ombro não faz coluna, o que faz coluna não faz mão e assim por diante. Ora bem, porquê é que isto se verificou, ou se tem vindo a verificar? No fundo, por uma razão muito positiva. É porque, como eu também disse na semana passada, realmente o avanço na medicina tem sido absolutamente galopante e, como tal, torna-se cada vez mais difícil a um técnico de saúde manter-se atualizado em todas estas áreas. E daí haver uma justificação para haver uma compartimentação, digamos, das várias áreas. Para além do mais, no caso do nosso país em particular, e não só, há outras duas razões que eu penso que também recomendam este tipo de atuação, ou que são a favor deste tipo de atuação. E que se prende com o treino dos internos, ou seja, com o treino da especialidade. Porque repare, aqui há dois fatores. Um deles é que também, no meu entender mal, nós vemos que a traumatologia continua nos nossos serviços hospitalares. Isto, aliás, não é uma característica só do nosso país, quero-lhe já dizer, mas dizia eu que a traumatologia continua ligada à ortopedia eletiva. Ora, porquê é que isto é um inconveniente? Porque, embora nós estejamos a falar, digamos, da mesma matéria-prima, que são os ossos e articulações, a verdade é que, quando se trata de traumatologia e de ortopedia não traumática, é possível, efetivamente, dividir as águas, porque os diagnósticos são diferentes e muitas vezes até os procedimentos também são diferentes. E o tratamento? E o tratamento. Pronto. Qual é o problema que surge efetivamente desta não separação? É que, repara, a traumatologia assume, digamos, uma importância enorme nos serviços de ortopedia. Porque devido aos acidentes de viação, aos acidentes de trabalho, aos acidentes domésticos, etc., a traumatologia, se você for a qualquer serviço de ortopedia de qualquer hospital nacional, as camas de traumatologia são talvez 80% ou mais até do total. O que quer dizer que os técnicos de saúde, sobretudo aqueles que estão em formação, têm pouco tempo para se dedicar a outras áreas que não a traumática.
Pronto. Também um outro aspecto que não vale a pena negar, eu acho que não vale a pena estar a tapar o sol com a peneira, é que se trata de internos que estão nos hospitais centrais, como seja, por exemplo, o Hospital de São João, ou de Santo António no Porto, ou de Santa Maria em Lisboa, para mencionar só três, é evidente que não há qualquer problema em os formandos passarem pelos vários serviços, porque há várias unidades, subunidades, há especialistas nas várias áreas e isso, em princípio, não há problema. Agora, se realmente um jovem especialista que está confinado, digamos, a um hospital distrital, isto não é tão fácil. E pode, inclusivamente, haver determinadas áreas que nem sequer existem naquele hospital. É claro que, teoricamente, esta deficiência pode ser suprida, fazendo com que essa pessoa se desloque durante algum tempo aos hospitais centrais, ou até, se tiver vontade e a capacidade económica, porque infelizmente isto ninguém paga, tem de ser o próprio formando, pode inclusive ir ao estrangeiro, a um serviço de especialidade e permanecer algum tempo. Mas é evidente que isto não é a mesma coisa. Daí haver uma justificação para que realmente a ortopedia, assim como outras especialidades, se dividirem em subsecções. Qual é o problema? O problema, tal qual como eu vejo, é que isto não há bela sem senão, ou seja, não há nada que só tenha vantagens e não tenha inconvenientes. E o inconveniente que é perfeitamente perceptível é que, repara, é que, eu como digo, a ortopedia eletiva não é como a traumatologia. Quer dizer, por exemplo, quem sofre de artroses não é normal, o habitual, a pessoa sofrer de artrose só de uma articulação. Habitualmente as artroses são uma doença generalizada do organismo e habitualmente quem tem uma artrose numa anca também a tem no joelho, também é capaz de ter num ombro, nos dedos, etc. Sofrer de um túnel cárpico, etc. E, portanto, isto é uma noção que me é transmitida pelos próprios doentes, às vezes para eles acham muito esquisito e um bocado constrangedor, quer dizer, eles terem de percorrer às chamadas médicos, terem de ir ao António, ao Joaquim, ao José, ao João, e muitas vezes ficam naquela, mas afinal de contas, quem é que me está a tratar? Isto tem também problemas de caráter económico, porque é evidente, se ele em vez de consultar um especialista vai ter de consultar 5 ou 6. Depois também por causa dos exames complementares, porque estas consultas habitualmente não são dadas no mesmo dia. Tempo Aliás, perdido. até tempo perdido. Depois muitas vezes o doente precisa de fazer exames complementares. Um pede uma coisa, depois passado meio dúzia de dias o outro pede outra e a pessoa, quer dizer, anda, digamos, nesta gigajoga. Pronto, isto é efetivamente um dos inconvenientes que tem esta subespecialização. Depois também outra coisa que se pode pôr em causa é se isto é efetivamente necessário na grande maioria das situações. Porque, repare, felizmente para os doentes e também para os médicos, a maioria das situações são situações rotineiras e relativamente simples. A Fátima, se falar com um especialista, por exemplo, de medicina familiar, com certeza que ele vai dizer que o seu dia-a-dia são TOTS, são diabetes, são tensões altas. Faz uma triagem. Exatamente, quer dizer, não são feocromocitomas, que é um palavrão que tenho a certeza que a maior parte das pessoas nem sequer sabe a que é que se refere e vão continuar sem saber, porque eu também não me vou sequer dar ao incómodo de estar aqui a explicar o que é semelhante bicho. De maneira que é evidente que o ortopedista geral está, digamos, tem a capacidade, evidentemente, de tratar um grande leque de situações que, no fundo, são a maioria das situações do dia-a-dia. Depois, o último aspecto para que eu gostaria de chamar a atenção, e aqui tenho de fazer uma declaração de interesses, eu tenho a dizer que despoderadamente vou defender a minha dama, e que é o facto de haver um colega que só faz mão, a única coisa que quer dizer é que ele só faz mesmo mão. Mas isso não quer dizer que ele faça mão melhor que os outros que fazem mão, pé, joelho, ou que têm mais experiência nessa matéria. E a prova disso é que, apesar de eu não ser um super especialista de mão, a verdade é que fui eu que inventei a técnica nova para o síndrome do túnel do carpo, não foi nenhum desses super especialistas. Portanto, o facto de haver um colega que faz mão há 4 ou 5 anos não quer dizer que faça melhor mão do que alguém que não faz só mão, mas que já faz mão, se calhar há mais anos do que esse colega está vivo. E às vezes os anos também não quer dizer muita coisa. Há muitos profissionais que até nem têm muitos anos de carreira e acabam por descobrir coisas também benéficas, não é? Ora bem, repara, eu também aqui, sabe que isto também não é só no futebol, nós dissemos que íamos falar de futebol,
não é só no futebol que existem os Ronaldos. Os Ronaldos existem em todas as profissões, inclusive na médica. E há, efetivamente, a maioria que são médios, haverá alguns maus e há outros que são excepcionais. E há, efetivamente, pessoas que com poucos anos de prática conseguem atingir um nível que, se calhar, outros a trabalhar uma vida inteira nunca atingem. Quer dizer, isso é um facto natural da vida, como digo, e não é só na medicina que isso se passa. Agora, repara, há áreas onde a experiência é muitíssimo importante e, por acaso, a ortopedia, a medicina e dentro da medicina a ortopedia é uma dessas. E eu posso lhe dar um exemplo muito simples. Repara, ainda voltando ao futebol, como toda a gente sabe, uma das lesões mais frequentes dos futebolistas são as rupturas do menisco. E durante muitos e muitos anos, nós médicos andámos a tirar os meniscos impunemente às pessoas. Porquê? Porque havia a convicção de que os meniscos eram uma estrutura vestigial, tipo de uma espécie de um apêndice do joelho, e que não fazia falta absolutamente nenhuma. De tal maneira que o médico ficou também famoso pelo facto de ter sido durante muitos anos o cirurgião de eleição do Futebol Clube do Porto, o Dr. Mário Bessa, escreveu um livro onde ele inclusivamente conta que acontecia, e era frequente nos anos 60, no tempo do saudoso Eusébio, muitas vezes quando um futebolista fazia uma lesão do menisco ia à faca, e é evidente que naquela altura não havia aquelas operações por furinhos, aquilo era mesmo por um furão, e portanto havia prática de tirar os 2 meniscos ao futebolista. E porquê? Qual era a lógica por trás disto? Era que ao tirar o outro que não estava roto, como se tinha a convicção que aquilo não servia para nada, era impedir que ele de hoje para amanhã viesse a romper o menisco do outro lado e ter de fazer outra operação e estar fazia logo 2 em 1. Pronto, ora bem, isto deixou de se fazer porquê? Porque levou-nos 25 anos, entre 20 a 25 anos, a chegar à conclusão que os meniscos são uma estrutura absolutamente indispensável no joelho e todas as pessoas a quem isso foi feito, ao fim desses tais 20 ou 25 anos, desenvolveram artroses do joelho brutais. Eu posso lhe dizer que, por acaso, tive já há muitos anos, e até já nem me pergunto bem que circunstâncias, eu tive a oportunidade de ver uma radiografia dos joelhos de Eusébio. E digo-lhe que realmente a pessoa ficava a olhar para aquilo e gostava a perceber como é que aquele homem andava. Portanto, a experiência é muito importante e portanto, eu aqui aconselhava as pessoas a não deixarem de consultar os especialistas ortopedistas gerais, até porque eles são uma espécie de vias de extinção e eles não vão durar muito mais tempo. Muito bem. Dr. Dinis, ficamos por aqui. Era isto que eu tinha a dizer, a menos que você tenha qualquer pergunta. Hoje um programa diferente em vários aspectos. Falamos mais de futebol e de questões mais atuais, digamos, e não tanto ligado à medicina e à saúde, mas foi este o tempo dedicado à saúde no seu novo canal. Quanto a mim, resta-me desejar-lhe uma boa noite e um bom fim de semana. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.